Boa noite, CR. Que bom, né, gente? Eu tô jogando aqui pra cima porque a vontade é de chorar. Eu também sou muito emotivo, né? Fiz muita terapia, enfim. E a gente fica soltinho para chorar. E assim, eu quero agradecer a Deus publicamente pela igreja, o acolhimento da igreja, pelo direcionamento dos líderes que têm feito do meu amigo, da minha amiga, pessoa assim mais maravilhosa do que um dia foram comigo na nossa caminhada. Eu estou aqui vendo ele falar, eu falei, cara, mas não foi assim que eu deixei ele lá atrás, não. Tem um negócio diferente, né? E Deus trouxe ele para cá, para a Cara de Leão, para que realmente ele se tornasse mais aguerrido do que ele era já, né? A Rafa também, uma amigona nossa, enfim. E quero mais uma vez aqui apresentar aqui a minha família, né? A Dani está aqui, o Henri Fabian, botei esse nome nele, né? Henri Fabian, né? Eu falei para ele, quando ele nasceu, ele não nasceu, ele estreou. Henri Fabian, já chegou chegando, né? E eu falo para ele, marcado no coração dele, que se eu soubesse que ele seria tão bom como mulher, eu teria planejado assim uns 3, 4 filhos. Meu filho é maravilhoso, é o meu orgulho, é um menino que está crescendo, que transborda a Deus nos relacionamentos dele. E louvado seja Deus, porque isso não vem de mim, não vem da Dani, né, mas vem do Senhor através de nós. E hoje nós vamos estar falando sobre comunicação, né, sobre esse tema tão importante que está sendo abordado hoje. E comunicação em família, a base para relações saudáveis. É sobre isso que nós vamos discorrer. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Aqui alguém, será que já viveu uma situação em que, pela comunicação ter sido bem clara, você meio que cometeu uma gafe? Alguém aqui já fez isso? Levanta sua mão assim, que vacilou, sabe? Pisou na bola. Aí eu me lembro de uma vez que eu e meu irmão, a gente estava indo numa loja onde a gente comprava equipamento de som, que a gente tinha um estúdio, e o meu irmão é um músico também, e ele tem uma banda chamada Café com Jazz. E assim, eles estavam tocando e tal, aí tinham parado um tempo. E a gente estava indo em Copacabana nessa loja tal. Aí tocamos lá a campainha, quem nos atendeu foi um rapaz que ajuda lá, ele estava soldando cabo, né? E aí, chegando lá, Henrique está aí? Não, Henrique está aí não, mas espera aí um pouquinho tal. Aí sentou eu, o Fernando aqui, e o cara está ali trabalhando. Aí papo vai, papo vem, sabe? Conversa sobre a vida e tal. E eu sou irmão coruja. Eu amava aquela banda. E a banda estava meio parada. E eu cheguei pro meu irmão e falei assim, olha só. Cheguei pro meu irmão e falei assim, Fernando, cara, e o café? Mas assim, né? Assim, tipo nesse questionamento, Fernando, e o café, cara? O carinha que estava lá na solda, ele estava lá soldando, cara. Daqui a pouco eu só vi ele assim, ó, o ombrinho dele assim, ó. Meu amigo, café a gente não tem, mas tem água. Cara, eu falei, pelo amor de Deus, eu não estou querendo café. Deixa eu te explicar. Aí eu expliquei, meu irmão tem uma banda, Café com Jazz, ela tá parada. Eu vim refazendo, cara, para desfazer todo esse mal, porque pareceu que eu estava sendo arrogante. Tipo assim, cara, eu tô aqui um tempão esperando o cara e, pô, cadê o café? Meu Deus do céu. Eu falei, olha, nada a ver comigo, né? Mas uma coisa que marcou a minha história, marcou a minha vida, que eu conto assim com muita assim, sátira, né? Porque, pô, onde já se viu isso? E assim, essa foi uma das situações em que houve um erro de comunicação ali, foi horrível, entendeu? Mas nos nossos relacionamentos podem sim acontecer. Relacionamento conjugal, entre pais e filhos,
de vez em quando a gente enfia o pé pelas mãos, começa falando coisas e, na verdade, não traduzem de fato aquilo que estamos sentindo, né? Na verdade, a gente está entornando o caldo porque a gente não falou quando deveria falar, foi guardando, enfim, erros de comunicação. E aí, o que é a comunicação? Eu botei lá, olha, gente, um dia a gente vai chegar assim, ó, já pensou? Essa família Doriana, né, nessa mesa bonita, mesa posta, isso é IA, tá, gente? Isso é IA, a vida real não é muito isso, não. Mas, ó, aí já teve, passa o outro, por favor. Aí, ó, o que é comunicação? Então tá aí, ó, comunicação é esse processo de transmitir, receber informações, ideias, emoções e significados entre duas ou mais pessoas por meio de símbolos, sinais e comportamentos. Ele pode ocorrer de forma verbal e forma não verbal, né? Como a irmã ali falou, né, sobre o que ela vai estar dissertando no projeto dela, né? São a comunicação verbal, não verbal. O homem sabe disso, né? Quando o homem bota o pé dentro de casa e ele acha que está tudo certo, e daqui a pouco olha para a mulher está com um bico desse tamanho, tipo assim, perdi. E eu chego, quando meu filho está em casa, eu estou vendo que a Dani está assim, meio assim, aí eu chego lá, Henri, aí eu Henri. Tipo, é um sinal, né? E aí a gente já chega pisando mais fofo. Oi, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Porque alguma coisa a gente fez, com certeza, entendeu? Mas essa é um típico, sabe, comunicação não verbal que fala e fala demais, tá? E aí, por que é importante a gente falar da comunicação? Porque a ciência já comprova muito disso. É importante a gente ter isso em mente, porque dependendo de como nós lidamos com a nossa comunicação, a nossa vida pode ser um céu como um inferno, né? Então, por exemplo, passa o outro slide, por favor. Então, aí, ó, uma comunicação saudável, ela reduz conflitos e aumenta a satisfação no relacionamento. Então, foi feito um estudo com mais de 1.000 casais, onde que descobriu-se que quem comunicava de forma assertiva tinha 40% menos conflito, ou seja, tinha satisfação conjugal. Então, isso fala da importância de uma conversa aberta. E o que é essa comunicação aberta, assertiva? Sabe, quando você está conversando e você percebe que o outro está lá. Tipo, não está no stand-by, não está viajando na maionese, não, o cara está ali, a mulher está ali, te dando atenção, teu filho está atendendo o que você está falando. Então, já diz essa pesquisa, né, que 40%, casais que vivem isso tem 40% menos de conflito, sabe? E maior a satisfação conjugal. Isso também fala sobre a importância de fortalecer a conexão emocional. Um outro estudo fala sobre isso, que quando existe essa relação saudável, essa comunicação saudável, o casal ele tem um hormônio da felicidade mais liberado, é a ocitocina, da satisfação. Então, muitas vezes a gente está procurando um bem, um crescimento, um alívio, e está pensando que talvez com o remédio a gente melhore, mas por que não promover isso através de uma boa comunicação? Pois bem, isso está dentro de mim, dentro de você, é um hormônio chamado ocitocina. Ele ajuda a melhorar os nossos vínculos. E também os estudos falam sobre a importância disso para a saúde mental. E aí você não precisa ser cientista para saber que se você comunica bem, se você é ouvido, se percebe sendo ouvido, e você ouve bem também, você fica menos o quê? Estressado. Você fica menos estressado. Você não precisa ser cientista para fazer, ou qualquer tipo de trabalho para saber que você fica menos estressado por isso. E aí, quando a gente fala sobre estresse, a gente pode falar também de angústia, a gente pode falar de depressão, pode falar de ansiedade, enfim. E também fala que aumenta a longevidade dos relacionamentos. E o que a gente tem visto são muitos relacionamentos sendo desfeitos ao longo da caminhada conjugal, né? Por conta o quê?
da falta de comunicação. Existe também desencontros entre pais e filhos por falta o quê? De uma comunicação saudável. E tem um pensador chamado John Yuntz, que ele diz que palavras sábias, guiadas pela fé, constroem pontes em vez de muros. E aí a gente puxa a sardinha para o nosso lado, porque já pensou, você com a mente de Cristo, tendo discernimento da palavra, discernimento de Deus, como é que você não se comunicaria melhor com o seu cônjuge? É uma coisa para a gente pensar. Porque às vezes a gente está querendo se comunicar com o outro, mas a gente vai no poder do nosso braço e a gente vem trazendo o quê? A história, nossa história de vida, a gente vem trazendo a comunicação que a gente ganhou dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, daquilo que a gente percebe nos doramas da vida, nas novelas, e a gente não consegue acertar. Mas por quê? Porque não é uma comunicação sadia. Mas aquilo que vem de Deus é santo, aquilo que vem de Deus é sadio, aquilo que vem de Deus é proveitoso, aquilo que vem de Deus capacita, aquilo que vem de Deus impulsiona. Então, já que nós nos tornamos uma nova criatura quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos que aceitar, temos que buscar ter o quê? Uma nova mente, uma mente de Cristo, uma mente que nos ajude a administrar as nossas emoções e direcionar a nossa palavra, para que a nossa palavra seja acolhida, seja aceita. Próximo slide, por favor. E a gente também encontra aqui barreiras comuns na comunicação familiar. Dentre tantas, eu separei a falta de tempo de qualidade. Isso aqui tem arrebentado muitas famílias. Falta de tempo de qualidade, porque o dia a dia, as responsabilidades, elas te sugam e elas não param. A nossa vida contemporânea é dinâmica. Tudo se tornou dinâmico. Nos tempos dos nossos bisavós, tataravós, vai fazer uma comidinha gostosa, né? Aquela comidinha forno a lenha, deliciosa, gente. Né? É diferente, tem um tempero, tinha uma coisa, sabe? E ali tinha uma linguagem do amor, a linguagem do cuidado, por exemplo, a linguagem do acalento, sabe? Dizia muito de uma forma não verbal. Talvez não houvesse o eu te amo, mas só o preparo, a pessoa, aquela senhorinha que acordava às 6 horas da manhã para colher as ervas, para ir lá e fazer o caldo e tal, enfim, chegar lá, linguagem de amor. Mas hoje a vida está tão dinâmica que a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque hoje tudo ficou fast, ficou tudo rápido. Então, por exemplo, hoje a gente quer aquecer uma comida, a gente quer comer, a gente come rápido, por quê? Porque tempo é dinheiro, a gente tem que fazer o tempo valer, porque a gente não pode perder tempo. Mas engraçado, a gente não consegue investir tempo em pessoas que poderiam nos fazer pessoas melhores. Pessoas que, por exemplo, não pediram para vir ao mundo, e são nossa responsabilidade, mas a gente está com elas, nossos filhos, no caso, estamos com elas, não sabendo desfrutar das fases que passam. Porque por mais que você tenha 3, 4, 5 filhos, vai ser diferente sempre. Vai ser uma nova história, uma nova formação, uma nova cabeça, um novo direcionamento que você vai ter que dar, não é o mesmo. E o que a gente tem feito com isso tudo? A gente tem passado por cima, a gente tem atropelado. Isso é uma coisa que está engendrado aí em toda a família. Porque se os pais eles têm essa dificuldade hoje, devido a tanta demanda, os filhos também. Os filhos que hoje, já com 14, 15 anos, têm que pensar num preparatório, né, para tentar entrar num militarismo, enfim, ok, bacana. Mas como é importante jogar bola na rua, como é importante ser criança, como é importante ser adolescente. E o que a gente vê? São os adolescentes querendo ser adultos, fazer coisas de adultos.
não tem uma formação cognitiva para suportar o problema de um adulto. Porque a gente vê, por exemplo, famílias que nem começam de fato, por quê? Porque os adolescentes enfiam os pés pelas mãos, se relacionam sexualmente, têm filhos, e aí chega uma criança numa família mal formada, mas por conta de quê? É porque faltou tempo para sentar, para conversar, para falar dos prós, dos contras, do que de fato deveria ser, do que deveria fazer. Pergunta que eu faço, eu estou falando aqui de coisas que a gente vê em todo lugar, a pergunta que eu faço é: onde é que você se encontra nisso aqui que eu estou falando? Aonde você se encontra nesse contexto que eu estou dizendo aqui? O que você tem aproveitado? Eu tenho meu pai, de 74 anos, ele infartou um tempo, pastor também, vira e mexe eu estou lá, e recebo uns puxões de orelha legal, mas eu me amarro, porque um dia eu vou sentir falta disso, então eu sugo, e ele fala, eu estou aqui, ó, alegrão, meu filho, você tem que pregar dessa forma, meu filho, você tem que fazer isso e tal. Tá bom, pai, tá legal. Ó, você tem que ir, Martinho. Tá bom, pai, tá legal. Que ele fala que eu tenho voz de garoto. E eu tenho voz de garoto, né? Quer fazer o quê? Porque ele tem uma voz assim, né? O pastor Oscar, né, Kelly? Tem uma voz de... Aí eu tenho essa voz aqui. Cara, o que eu vou fazer? Mas, enfim, nada que uma terapia, para a gente não ficar com chique, né? Sem prejuízo emocional. Mas, cara, tá tudo certo. Porque o que ele está falando para mim? Cara, eu quero o teu bem. E se der para melhorar nisso, melhora. Entendeu? Mas eu acho que não dá. Enfim, e vamos seguir a vida. Mas eu quero estar com ele, porque um dia quase que ele partiu, ele infartou lá no Uruguai. Ele falou que quer viajar para o Uruguai de novo. Eu falei: pai, não faz isso não. Porque quando você vai lá, vem teu ponto fraco. Aí talvez você fique com o coração mais fragilizado. A gente quer você aqui, não viaja, pai. Eu falo para ele. Mas eu quero aproveitar ele até quando eu puder, sabe? Cara, ele vai falar coisas que não vão fazer sentido. Já sou homem de 44 anos, que, sabe, mudou o contexto, mas, enfim, como é bom ter ele do meu lado para, pelo menos, compartilhar e me lembrar que, quando ele chegar no final da vida dele, ele partir, eu falei assim, aproveitei tudo que eu podia ter aproveitado. Eu aproveitei tudo que eu poderia ter aproveitado. E você? Será que está aproveitando? Você pode aproveitar? Você marido, você esposa, será que está aproveitando o melhor da sua esposa? Você marido, a esposa, será que está aproveitando o melhor do seu marido? Cara, que o tempo está passando. Muitas vezes vocês estão brigando por coisas que estão relacionadas a ego, sabe, a valores, aquilo que é seu e que você não abre mão, mas, cara, onde é que você vai chegar assim? Sabe, você poderia estar aproveitando melhor esse tempo, tentando, não sei, construir algo juntos, ao invés de perder tempo, ganhar tempo, criando uma experiência nova, algo que o seu pai viveu, que seu pai não viveu, sua mãe não viveu, ele também não, e, cara, vamos tentar fazer o nosso, vamos tentar fazer diferente. E tem outras coisas também, as barreiras geracionais. Um outro problema aqui que a gente encontra, a questão da comunicação, são as barreiras geracionais. Cara, é muito difícil se comunicar com a juventude. Eu sou líder de jovens, e, cara, eu só aceitei isso porque eu entendi que foi de Deus. Mas é complicado, e ser líder também, eu também sou líder da base, a base são os adolescentes, mas é complicado, sabe, porque, não é porque eles são ruins e a gente é bom, não, eles só vibram numa frequência diferente, é uma outra intensidade, que assim, é outra intensidade, e a gente precisa disso, sabe, porque por exemplo, eu estou com 44, então já não tenho tanto pique para fazer determinadas coisas. Aí chega um cara, um adolescente, qual é, pastor? Vamos embora, vamos pegar isso aqui comigo. Aí quando tu vê, tu acha que tá velho, tu já está pegando o negócio, isso aqui está pesado para mim, mas tu não dá mole,
Por quê? Porque senão tu vai virar chacota, pô. Não vai vacilar. Eu vou aqui, ó. Pastor, tá maneiro. Só Deus sabe o meu coração batendo forte aqui, ó. Mas tem que sustentar. Mas por quê? Porque eles vibram em outra frequência. Entendeu? É como se fosse uma aquarela de cores, cara. Qual é a cor mais bonita? É o azul ou o verde? Cara, faz tudo parte de uma aquarela. Foi tudo Deus criou. Essa testosterona que teu filho tem, de 14, 15 anos, que pô, o humor tá azedo demais, tá brigão, tá agressivo. Cara, é saúde. É saúde. É saúde. Porque às vezes teu filho quer te enfrentar e tal. Na verdade, ele está se percebendo já, assim, um ser que precisa lutar por si. Né? Um ser individual, desprendido dos seus pais. Então, só que é o seguinte, ele não consegue fazer isso de uma forma tênue. Ele vai com tudo. Aí você vem conduzindo a situação. Sabe por quê? Porque talvez você se esqueceu disso, mas você passou por isso também. E às vezes eu vejo pais brigando, esculachando o filho, humilhando o filho e colocando o filho no lugar. Aí, quando ele entrar na vida adulta, mulher que não sabe conversar, não sabe lutar de forma inteligente pelos seus ideais. Por quê? Eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não consigo. E se ele não tiver Deus em primeiro lugar e um CR na vida dele, vai ser difícil, porque o mundo não está preocupado com o seu filho. O mundo não está preocupado com o seu filho. Ele vai concorrer com milhares de outros jovens por uma vaga. Quem é que vai ganhar aquela vaga? É aquele que ouviu do pai: filhão, aí tu é o cara, tu é brabo, é isso aí, eu acredito em você, cara. Eu não consigo fazer isso. Relaxa, tu tem uma vida toda para conseguir, mas você não pode deixar de tentar, sabe? E ali, porque palavra de pai, palavra de mãe, cara, por mais que eles não queiram ouvir, mas existe uma liberação espiritual muito forte, muito grande. E se você libera a palavra de bênçãos, automaticamente seu filho vai ser abençoado. Mas um dia ele se desviou. Cara, relaxa, a semente foi plantada. Então somente permaneça no seu lugar. Porque quando a gente vê o exemplo do filho pródigo, né, o filho resolveu voltar. Quando ele chegou, ele estava entrando, quem estava esperando ele? O pai. O pai estava lá. Porque o pai, ele tinha um discernimento. O filho, ele não tinha um discernimento de quem ele era, do que ele tinha, do seu valor. O pai não. O pai sabia quem ele era. Relaxadão. Quando voltou, vamos comer aqui o melhor do cordeiro, pega o anel, pega as vestes. Aí fala assim: garoto, é isso aqui, a tua vida é isso aqui, é daqui para melhor. Não tem esse negócio de ficar gastando tua vida com coisa errada. Vem para cá. Entendeu? Mas olha só, conselho para os pais aqui. Os pais têm que estar. Alguém vai perder as estribeiras. Cara, não pode ser você. Você tem que estar aqui, Claro, isso aqui, debaixo de jejum, oração, intimidade com Deus, sabe, buscando ter a mente de Cristo. Como é que Jesus agiria nesse sentido? Você não precisa gritar, você não precisa... Cara, você está aqui. Errou? Cara, estou aqui. Porque, por exemplo, se você é um pai severo, que briga, que esculacha o filho, ele pode até se arrepender, mas será que ele vai querer voltar e falar: pai, me perdoa? Não, por quê? Porque ao invés de pontes, ele encontrou um muro. Esse não sou eu, esse também não é você. A gente tem que pensar nisso. Conflitos não resolvidos é o que a gente faz muitas vezes. A gente
não articula a nossa fala da forma como a gente deve fazer. Sabe, a gente acaba falando coisas que não deve, e de tanto falar coisas que a gente não deve, daqui a pouco a gente se arrepende, aí o outro faz a mesma coisa, daqui a pouco bate aquela culpa porque tinha que falar, mas não fala da forma certa e acaba fazendo o quê? Se cala. Aí daqui a pouco faz o quê? Está empurrando com a barriga. Empurra a situação com a barriga. E daqui a pouco ninguém se fala, daqui a pouco não há resolução nos afetos, dos problemas, não há um direcionamento, conflitos não resolvidos. A ausência de habilidades eficazes para gerenciar conflitos muitas vezes leva os familiares a evitar o quê? Conversas difíceis, suprimindo questões importantes ou ignorando problemas sensíveis na esperança de que desapareçam sozinhos. Jamais, cara. Você acaba jogando tudo num quarto de entulho, tá? Entulhando, e vai chegar um ponto que aquilo vai vazar, e se você não tiver direcionamento de Deus, se você não tiver um CR na sua vida, você não vai saber lidar. Por quê? Porque, cara, tá tudo desorganizado, tudo, sabe? Você não sabe lidar. Como é que chegou até aqui? Não foi de um dia para o outro, mas foi quando o casal escolheu não falar o que tinha que falar. Escolheu ignorar, dizer não, está tudo bem, quando na verdade não estava bem. Falta de escuta ativa. Justamente essa habilidade essencial de comunicação, uma comunicação eficaz, que permite compreender verdadeiramente os pensamentos, sentimentos e necessidades do outro. No entanto, muitas vezes os membros da família são mais focados em formular respostas, porque a verdade é que a gente quer fazer valer a nossa verdade. Então, tem um problema. A gente tem que resolver um problema. É isso, pô, mas isso aqui não fui eu que fiz. Isso aqui foi você. Cara, não tem acusação aqui, é o seguinte, o negócio está errado, a gente tem que pegar, tem que resolver, e a gente vai resolver isso junto, e a gente vai trabalhar aonde está quebrando na solda, para amanhã ou depois a gente não ter mais esse tipo de problema. Mas não, é falta de empatia, de ouvir, sabe? Interrompe o que o outro está dizendo, procura, enquanto o outro está falando, ele está procurando, o que eu vou falar agora, qual vai ser a resposta, como é que eu vou virar o jogo, e é isso que acaba causando frustração, sabe, desgaste. Muitas vezes um sofre mais do que o outro, porque enquanto um está tentando resolver, o outro está ali, fazendo força, e assim, cara, não é pessoal, esquece isso, o problema não é pessoal, não é contigo, é o problema. Sai desse lugar de problema, vamos analisar o problema junto. Permita-se ser vulnerável. Permita-se ser humano. Permita-se pensar assim, cara, errei, vacilei, mas, pô, vamos fazer esse negócio dar certo aqui. Que a saúde do casamento, do relacionamento, da criação aqui dos filhos, depende disso aqui. Se a gente não resolver isso aqui, o que vai acontecer? Lá na frente vai todo mundo se estrepar. E não é isso que Deus quer. Quando a escuta ativa é negligenciada, as conversas se tornam superficiais, os laços familiares ficam enfraquecidos, criam-se barreiras na conexão emocional, não existe mais confiança mútua, sabe por quê? Porque aí assim, quem é que vai ganhar essa discussão? Quem é que tem razão? Ninguém, porque vai todo mundo perder. Perde pai, perde mãe, perde filho, porque não há uma busca numa resolução, mas existe ali uma vaidade, um orgulho de dizer assim, não, tá vendo, o certo era eu. Cultivar a escuta ativa transforma o diálogo em uma ponte para relacionamentos mais profundos e saudáveis.
onde cada pessoa se sente ouvida e respeitada. Próximo slide. Agora eu quero falar sobre a estratégia para melhorar. Estratégias. Próximo slide, por favor. Para melhorar a comunicação em família. Primeiro, cara, dedica tempo de qualidade. Vou pegar um exemplo aqui meu, filho. Eu quero ver, quem tem pai adolescente aqui? Filho adolescente, pai adolescente não, perdão. Quem tem filho adolescente aqui? Beleza. Quem é pai de menino? Aqui. Não precisa mais levantar a mão não, me responde para si. Você sabe qual o desenho que teu filho gosta? Qual desenho? Eu sei qual o desenho que meu filho gosta. A gente, né, filho? Chega no final da noite, aí eu falo assim, qual é, filho? Vamos ver a Titans Titans. Vambora! Aí senta eu e ele lá, aí fica maratonando. Aí Daniela fica assim, ó. Calma que daqui a pouco tem o nosso dorama. A gente chorar, pra gente se emocionar. Cara, a gente tem que se conectar. A gente tem que se conectar com o outro. E eu vou falar uma parada pra vocês. Gente, aí não é jejum, não é oração, não é espiritualizar não. É ser gente, como a gente. Eu chego, filho, vamos ver aqui e tal. Aí a gente vê, aí daqui a pouco vamos ver outro, aí vamos ver outro, daqui a pouco, filho, tem que ir dormir, tá bom, beleza, tal. Aí chega no dia seguinte, e aí, pai, quer ver a Attack on Titans? Caraca, isso é muito bom, cara. Sabe por quê? Porque um dia haverão outras coisas que a gente vai fazer juntos, mas a gente já não vai ver mais desenhos juntos. Por exemplo, ele toca contrabaixo. Vai ter um dia desse aí, ele está tocando lá na base. A gente já tocou junto, filho? Já, né? No Meyer já. Cara, melhor coisa da vida. Eu sou tecladista e baterista e canto, e ele toca contrabaixo. Sim, eu não sei se ele vai querer ser baixista, mas a gente já tocou junto. Ele já tem uma história para contar para o filho dele. Coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente vai investindo no relacionamento, sabe? Mas quando a gente se relaciona com o filho só para cobrar e bater, e, sabe, pô, cara, tu já tá grande, que não sei o que, sempre reclamando, cara, teu filho não vai querer ficar contigo. Também não estou falando que você tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser um pai presente, para saber o que ele está vendo, o que ele está lendo, entendeu? Porque eles precisam de você ali por perto, por mais que ele não fale isso, mas eles precisam de você por perto, porque quando acorda rói, né, é pai e mãe. Agora, se você é um pai que sabe, sisudo, quando der errado, ele não vai procurar o pai, mas ele vai procurar quem? O amigo mais velho. Pô, sabe muito. O amigo mais velho, ouvindo conselho de... Meu filho com 15 anos ouvindo conselho de um cara de 17 anos. Tá de brincadeira, só se for crente, né? Mas é muito difícil, conselho para a vida. Por isso você tem que estar aí. Depende de você. Porque o meu filho não fala. Mas, irmão, depende de você. Depende de você. Quem é que tem um desenvolvimento cognitivo maior? Teu filho é você? Sou eu. Pô, então pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque vai chegar uma hora, lá na frente, quando ele tiver 18, 20, 21, cara, que esse afastamento, ele vai sair daqui a pouco, ele vai ficar sempre contigo. E vai te honrar, e vai cuidar de você, e vai te ouvir. E mesmo quando ele não precisar te obedecer, sabe, mas ele vai ouvir e vai fazer o que você está falando para te honrar. Sabe? Por quê? Porque no momento que ele mais te negou, você estava lá, aguentando as ignorâncias, né, os maus tratos dos filhos adolescentes, meu Deus do céu, mas o pai estava lá, te amo, cara, te amo, vem ficar comigo, tal. É isso, tempo de qualidade. Marido, você está passando um tempo de qualidade com sua esposa? Você está levando ela para comer coxinha com guaraná?
Não, porque eu não estou falando de jantar, não, vamos ali no Graça da Vila. Não, não é nada disso, cara. Come um cachorro quente, troca uma ideia. Lá em casa, de vez em quando, a gente faz isso, né? De vez em quando, chega final do mês, aí, começo do mês, a gente começa com, né, aquele dinheiro, e a gente, comprar isso, comprar aquilo, só que aí vai chegando dia 20, o negócio começa, tu olha assim, parcelei umas coisas aqui, que comprei umas coisas que não deveria ter comprado, tá, aquela coisa toda, remédio, não estou falando nada de errado não, remédio, a gente não espera que vai ficar doente, aí, vem o remédio, e aí tu, caraca, mano, aquele dinheirinho que eu estava guardando, eu gastei no remédio, e aí o que eu faço? Aí eu chego, galera, família, Dani, Henri, vem cá, vamos conversar, conversas difíceis, o negócio é o seguinte, para o dia 20 ao dia 30 nós temos tanto. Aí eu falo para ele, essa é a minha forma de falar com ele, eu falo assim, irmão, pelo amor de Deus, não me pede um açaí, amor, segura, pelo amor de Deus, a gente tem que esticar, cara, você tem que ser real, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você, por exemplo, que está aí na administração, não sei quem administra na sua casa, mas você quer passar que está tudo bem, aí você começa a passar no cartão, daqui a pouco, você está tomando remédio para pressão, entendeu? Está tomando remédio para pressão, daqui a pouco você está... O que está acontecendo? Não sei porque eu estou tremendo, cartão de crédito 2.500, como é que eu vou pagar isso? Meu irmão, aí... Mas aí você tem que vir, aqui, hoje, o que dá para fazer, dá para comer uma pizza? Cara, não dá para comer uma pizza, mas a gente tem dinheiro para ir lá no mercado, comprar a farinha, fazer a pizza, a gente faz aqui, pizza gourmet. Isso é bom. Dani, a gente passou por isso aí, porque Serra é lugar de abrir o coração, né, gente? Serra é esse lugar de abrir o coração, então a gente passou por isso aí. Teve um momento da minha vida, quanto tempo eu tenho? Teve um momento da minha vida que eu tive depressão, né? Tive depressão, a Dani tomou conta das finanças, porque, era muita coisa na minha cabeça, depressão, ansiedade. Só que eu fiquei bom e vim aprendendo outras coisas. Mas de vez em quando eu via a Daniela lá dando uns suspiros. Eu falei, mano, Daniela, tu era malabarista, hein? Jogando conta pra cá, jogando conta pra lá. Enfim, até que um dia, cara, não deu mais, a gente conversou, aí eu falei, cara, eu tenho que... assim, isso não é doutrina que eu estou falando, tá? Não sei se vocês ensinam isso aqui no CR, não é doutrina, minha vida não é doutrina, mas eu falei, Dani, eu tenho que assumir esse lugar, porque eu sou homem, eu sou provedor, então, cara, o negócio tá bom, eu vou mandar ver, o negócio tá ruim, eu vou sair cortando. Ai, que tempos difíceis, Daniela, porque, tipo assim, quando você tá mal de grana, assim, a coisa não tá legal, né? Mas aí, o que você faz? Cara, tem que ter uma válvula de escape. Vamos comer um negocinho ali, vou dar uma volta no shopping, vou tomar um café, mano, daqui a pouco já viu 40, 50 reais, mas só pro mês que vem. Mas não adianta, mês que vem você vai ter que se deparar com isso. Não tem, meu irmão, vai chorar. Entendeu? Então, eu já vim cortando aqui, vlup. E foi difícil. Não foi difícil, amor? Muito difícil. Mas, sabe, valeu a pena, sabe por quê, minha irmã? Porque quando eu fiz isso pensando no meu filho. Porque acontece, hoje o Henri, ele é muito resiliente nessa área. Eu louvo a Deus pela vida dele. O Henri nunca me cobrou nada. Ele sabe lidar com isso. Ele sabe lidar com essa dificuldade. Não tem dinheiro. Acabou. Eu falo para ele, mano, não tem dinheiro. Ou te dou um negócio para você comer o teu açaí e sair, ou a gente não almoça. Aí eu já vou no... Entendeu? Simples assim.
Por quê? Porque eu aprendi com duras lições a administração, ela também. Cara, e a gente sobreviveu, a gente está aqui. E a gente está dando a volta por cima devagarzinho no tempo de Deus. Mas se meu filho, ele viver algo parecido, ele vai saber lidar. Ele vai se lembrar daquele corte que, ó, Jorge, aqui, ó. Vim embraçando a minha pipa, ver assim, ó, uau! Ninguém morreu, tá todo mundo aqui. Eu vou te falar, tô até melhor, irmã. Sabe por quê? Porque vocês não sabem a satisfação que eu tenho. Pô, isso está gravado, sabe me queimar. A satisfação que eu tenho de assim chegar no dia 20 e as contas estão todas pagas. Eu tenho lá R$150, mas com uma paz. Cara, isso é muito bom. Isso é bom demais. Agora, a gente precisa disso. A gente precisa cultivar esse estado de entender que, cara, tem conversas difíceis que vão ter que ser conversadas. Vão ter coisas que a gente não vai poder passar por cima, porque senão a gente não eleva a outro estágio. Ou seja, hoje eu sou um administrador muito melhor do que eu era 20 anos atrás, 25 anos atrás. Falando isso, eu tenho 25 anos de casado com essa menina aí, tá, gente? Então, vou indo mais rápido aqui. Uma das coisas que tem atrapalhado muito para a gente é a questão da tecnologia, gente. A gente está se relacionando com pessoas, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, como se eles fossem um produto tecnológico. Porque, por exemplo, hoje, dificilmente você assenta para assistir um filme e não fica no celular. É maneiro, vocês têm que ver essa cara deles aqui, ó. Os dois juntos aqui, ó. É verdade. Pois é. Porque eu sou um, né, amor? Cara, aqui, ó. É dora minha, tá? Aí, ó. Telefone aqui. Laptop aqui. E aqui, ó. E faz tudo junto. Isso é ruim? É ruim. Mas assim, isso não vai arrancar pedaço. Agora, o que arranca pedaço é uma coisa que, por exemplo, quando você está num restaurante, aí você está conversando com sua esposa, aí daqui a pouco você está mexendo no celular, mexe no celular aí, mexe no celular aí liga, responde, tá, aquela coisa toda. Gente, quando pergunta, o que você estava falando mesmo? Aí quebra. Repete, quebra na solda. Quebra na solda, porque tipo assim, o que você está falando de uma forma não direta, indireta, o que você está falando para mim não tem importância. Eu vou até quebrar o celular depois. Não, tô brincando, não vou quebrar não, mas vou ficar policiado. Essa pregação é primeiro para mim. Mas gente, você está falando de uma forma não verbal que assim, o estar com você nesse momento não é mais importante dos compromissos que eu tenho. E aí você, é a pior coisa que tem, sabe por quê? Porque você está pela metade. Quando você está no trabalho e teu cônjuge está em casa, à distância, ok. Um aqui e outro ali. Agora, estar no mesmo ambiente, mas desconectado, aí não, gente. Aí não. Aí a gente está jogando contra. E a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode replicar as mesmas coisas que nós fazemos com a tecnologia, no dia a dia, com as nossas relações. Porque nós ainda somos humanos.
Pense nisso. E, bom, eu quero já ir concluindo, tá? E eu quero usar um exemplo de um grande homem, a palavra de Deus, para amarrar aqui tudo aquilo que eu tenho falado, essa conclusão. Porque realmente a comunicação, comunicação familiar é um desafio constante. Mas é um investimento que a gente precisa fazer. Às vezes você está investindo muito em coisas que vão te dar retorno financeiro, em bens materiais, mas isso de fato não vai trazer a satisfação que você precisa, isso não vai te completar. Né? Essa palestra ela explorou barreiras que afastam as famílias, como a falta de tempo de qualidade, conflitos não resolvidos, né? Falou sobre estratégias para a gente superar essas situações. E eu queria falar sobre um cara assim que foi fenomenal na palavra de Deus, um grande homem, estrategista, valente. Ele era brabo demais, mas ele era também não só da luta, mas ele era das artes, um grande poeta, um grande escritor, sabe? Escreveu salmos, cânticos, enfim, ele era extraordinário. O nome desse homem era Davi, é Davi. Davi foi um grande homem que nós encontramos na palavra de Deus, sabe? Mas Davi só tinha um problema, ele se comunicava muito bem na vertical, mas ele não sabia se comunicar bem na horizontal. O que eu estou dizendo com isso? O cara teve problema com o sogro, o cara teve problema com a esposa, o cara teve problema com os filhos, e mesmo assim, a palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Talvez Davi viveu a história mais triste que um pai poderia viver com seus filhos. Se a gente for lá no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, nós vamos ver a história de Davi, Amnon e Absalão. Amnon se apaixona pela sua irmã, a sua meia-irmã, e a força a possui. Absalão, que era seu irmão direto, fica sabendo disso, fica irado, fica esperando que o pai resolvesse aquele conflito, que o pai falasse alguma coisa, que o pai fizesse alguma coisa. Ele espera o pai fazer alguma coisa, porque é o lugar dele, é o lugar de pai, seja de repreensão, seja de conciliação, mas alguma coisa ele tinha que fazer, mas ele não faz. Já que o pai não faz, Absalão faz, pega Tamar, leva ela para morar junto com ele durante 2 anos, e ainda assim, durante esses 2 anos, o pai não desce do pedestal, o pai não comunica, o pai não fala, o pai não age. E durante esses 2 anos, creio eu, que o coração daquele homem foi se enchendo de ira, porque ele esperava uma posição do rei Davi, do grande rei Davi, do grande poeta e salmista rei Davi, mas não encontrou isso. Diante disso, Absalão, então, mata o seu irmão. Postura do rei: poxa, eu deveria ter feito algo antes. Não. Diz a palavra do Senhor que o rei Davi se enfurece. Davi fica nervoso. Não, antes de ter tratado o problema, não, ele fica nervoso diante desse problema agora, que ele não fez nada. Absalão, então, ele vai e foge. E o que Davi faz? Não, isso tudo aconteceu porque eu vacilei. Não,
não desce do salto, não vai atrás dele, não faz absolutamente nada. Depois de 3 anos e nada feito, Davi não chama o filho, não admoesta o filho, não é pai, não resolve o problema. E aí Absalão manda um recado a Joabe, que era o braço direito de Davi, e ele fala assim: não dá mais, não dá mais, não dá para esperar nada de Davi, uma posição, uma postura. E aí aquele rapaz, ele começa a entrar em conflito e começa a afrontar o seu pai. O seu pai que deveria ter feito algo e não faz. E para chamar a atenção do seu pai de alguma forma, que é o que pode acontecer comigo, com você, se a gente não se colocar no nosso lugar de pai. Os filhos se tornam rebeldes, e Absalão se rebelou contra o seu pai, porque na verdade ali havia uma criança querendo atenção. Cara, se ele não vem trocar uma ideia comigo, se ele não vem me direcionar, então o que eu vou fazer? Eu vou bagunçar ele, eu vou bagunçar o Renato. Ele vai contra o seu pai, ele prepara uma revolta armada, um motim, e Davi está contra seu filho agora. Davi amava ele, mas não sabia comunicar. Tanto é que ele fala para os soldados: olha só, faz qualquer coisa, só não mata Joabe, só não mata Absalão. E Joabe, com raiva de tudo aquilo, o que ele faz? Ele acaba matando Absalão. O rei pergunta para Joabe: como é que está meu filho? O que aconteceu? E ele fala: ele foi transpassado e morreu. E aí é tarde, e ele se lamenta falando: Absalão, Absalão, que significa Deus de paz. Aquele filho na vida daquele homem era tudo, menos alguém que representava a paz. Por que disso? Porque Davi, enquanto pai, se omitiu. Ele deixou de fazer aquilo que deveria fazer. E aí isso a gente começa a pensar que gente frouxa que vai municiando seus filhos contra si. O seu filho não fica rebelde de um dia para o outro, mas é a sua omissão, a forma como você lida, como você trata ele, é que gera nele um coração rebelde. Gente frouxa que sabe o que tem que fazer e não faz. Mas no nome de Jesus eu falo para você hoje, não é mais tempo de colocar nada para debaixo do tapete. Vocês não estão fazendo o CR por recreação. Não se esqueçam disso. Quando vocês estiverem fazendo o CR, lembrem-se por que vocês estão fazendo o CR. É para negar-se a si mesmo, é para carregar uma cruz, se for preciso, a cruz do seu filho também, até que ele possa entregar a sua vida a Cristo. É hora de agir, gente. É hora de fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. O que você tem para fazer hoje? Eu falei de várias coisas, dei tiro para vários lugares,
Mas eu quero saber, será que eu não falei nada hoje aqui que você possa falar assim, cara, isso aqui eu posso dar um jeito hoje? Ou então eu posso começar a gerar, vai ser difícil, mas eu começo a gerar hoje em nome de Jesus. Deus vai me dar força para fazer essa mudança, porque eu não estou aqui para recreação. O que você vai fazer hoje quando sair daqui, quando passar por essa porta? Será que Deus te permitiu chegar aqui para ser a mesma pessoa? Pare de transferir as suas responsabilidades. O que você tem que mudar, é só você que vai mudar. E aí o milagre vai acontecer. Não que Deus não possa fazer um milagre, você continuando ser quem você é. Mas Deus quer te quebrantar, para que você possa fazer parte desse milagre. É hora de olhar no olho. É hora de deixar de ser omisso. Porque a história de Davi nos ensina que amanhã pode ser tarde demais. A tragédia já estará posta. Chega de omissão. Chega de passar panos quentes, sabe? De empurrar com a barriga. Chega de não se posicionar, de ter medo do que vai acontecer. O Senhor nos fala hoje, o relógio está rodando, o tempo está passando. E sabe o que eu digo? Talvez você está ouvindo isso aqui hoje, você não vai fazer isso que eu estou falando. Você tem a escolha. E você fala assim, não, para mim não dá. Aí daqui a 5 anos passa, e você faz. Aí você fica todo alegre. Aí sabe o que Deus fala para você? Essa alegria poderia ter vindo antes, mas você não tomou posição, você não tomou posse da bênção, você não fez a tua parte. Tenha pressa, no que depender de ti, da sua posição, salve a sua família, estenda a mão, crie pontes, chega de omissão, é hora de tomar uma decisão. Gente, no tempo que a gente está vivendo, edificar uma família, construir uma família e manter uma família, dá trabalho. Quem não quer trabalho, jamais vai ter uma família abençoada. Sabe, tempo de conversa, de acordo, transparência, de quebrantamento, de um chorar com o outro, pedir perdão, falar assim, ó, vacilei, pai falar para o filho, eu errei, cara, me perdoa, eu errei, desculpa. Quem não quer ter trabalho, jamais vai ter uma família abençoada. Ah, meu filho não gosta de estudar, tá vendo aí, ele não gosta de estudar, não quer nada com os estudos. Quando é que foi que você pegou o livro e começou a ler com ele? Não somente cobrar as lições, mas tipo, cara, tu não está entendendo? Então vamos sentar aqui, vamos procurar no YouTube, vamos chamar um colega teu aí para te ajudar. Quem é o cara mais esperto da turma? Ah, é o fulano de tal. Pô, então chama ele, eu vou fazer um lanchinho aqui, vou fazer um sanduíche, comprar um refrigerante, pô, vamos estudar, vamos agregar valores. Meu filho não sabe jogar bola. Ok, mas quando é que você se propôs a jogar bola com ele? Fulana, chama essa menina para lavar a louça, para te ajudar. Já tem 14 anos de idade. Ah, não. Não, porque ela não sabe lavar louça. Lava tudo errado. Fica tudo cheio de sabão. Bacana. Uma ótima esposa você vai estar enviando para um rapaz. Cara, ela não sabe, fica lá do lado dela. Fala, ó, tá faltando isso aqui. Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Até pegar o ritmo. Porque hoje o pessoal está casando sem saber passar uma roupa, sem fazer uma comida. E aí eu digo isso para homem e mulher. Para homem e mulher.
Adultos despreparados, atrofiados. Por quê? Porque não foram desenvolvidos pelos seus pais para entrarem nessa idade adulta e as suas responsabilidades. Mas por quê? Não. Ela não sabe fazer. Pô, pede para ela fazer um arroz. Não vai queimar. Cara, deixa ela queimar quantos arroz for o caso. Só não deixa ela fazer café. Galera, café tá caro, hein? Café tá caro. O arroz caiu o preço. É hora de botar todo mundo para fazer arroz. Mas deixa experimentar. Como é que... Uma das formas que a gente mais aprende na vida é como? É errando, cara. É errando. Quantas coisas que você não faz hoje porque você errou e fala assim, não vou fazer isso não, porque eu errei e sei como é que é. Mas a gente fica tolindo a pessoa e com isso a gente vai mostrar, de uma forma indireta a gente está falando, sabe o que é essa pessoa? Tu é incapaz. Meu Deus do céu. É isso que fica no inconsciente da pessoa. Tu é incapaz, você não consegue. Não, você, sabe, você não consegue fazer isso. Isso é horrível. Dá trabalho fazer uma família edificada, dá trabalho falar com a esposa, não vamos dormir agora, vamos ter uma conversa séria. É difícil, mas uma conversa direcionada pelo Espírito Santo de Deus, com coerência, com vontade de fazer o negócio dar certo, sabe? Eu não estou aqui para defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho bom, eu estou aqui para defender nosso casamento. Nesse sentido, é uma conversa produtiva. Dá trabalho. Agora, trabalho você vai ter de qualquer jeito. A opção é você escolher qual tipo de trabalho que você quer. Qual tipo de trabalho que você quer? Porque o trabalho de chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e brincar com seus filhos. Cheguei cansado em casa, tem que brincar com essas crianças o dia todo. Ou o trabalho de ter que ir pegá-los numa boca de fumo. Tudo dá trabalho. O trabalho de vigiar o que seus filhos estão assistindo na TV, os filmes, os conteúdos. Ou o trabalho de ver seus filhos sendo dominados pela pornografia. Dá trabalho. O trabalho de conversar com eles no mundo deles. Ou o trabalho de ver homens que serão formados sem ver em você seu melhor amigo. Quem é teu pai? Meu pai é um homem qualquer. O trabalho de investir tempo, diálogo com a sua esposa. Ou o trabalho de ter que lidar com o término do casamento na frente de um juiz. Você vai ficar com a geladeira, eu vou ficar com o fogão. Eu vou ficar com a mesinha de centro, a mesquinharia. Porque o problema não é a mesinha de centro, o problema é, é o relacionamento mal resolvido. O trabalho de se sentar à mesa e fazer uma refeição família, ou o trabalho de tentar juntar os cacos de uma casa sem diálogo. O trabalho de pedir perdão e perdoar logo, ou o trabalho de lidar com mágoas antigas que viraram muralhas? O que você escolhe? Escolhe alguma coisa. O trabalho de celebrar datas simples e criar memórias, ou o trabalho de perceber tarde demais que você só deu presente, mas nunca esteve presente? Escolha. O trabalho de cultivar o respeito com palavras e gestos diários, ou o trabalho de restaurar um relacionamento corrompido por gritos e silêncios também? O trabalho de ensinar a fé pelo exemplo, com vida vivida, ou o trabalho de ter que orar e jejuar por filhos afastados do Evangelho, por verem pais que não viveram o Evangelho de verdade, não foram exemplos, foram cristãos dentro da igreja, mas em casa não foram cristãos? Escolhe, porque tudo dá trabalho. Qual o trabalho que você escolhe ter hoje? Pessoal, dá trabalho. É por isso que precisamos edificar a nossa casa em Cristo. Cristo é o centro, é a estrutura, é a base, Ele é tudo. Ele é o construtor, e Ele é o Senhor que guarda.
É nele que temos que edificar a nossa vida. É a presença dele que conta. O milagre que vai acontecer quando você decidir: eu vou construir uma família que serve ao Senhor. E a minha pergunta final é: você está edificando uma família onde Cristo é o centro? Pense. Eu creio que sim. Estar aqui, nesse dia, nessa quinta-feira onde você poderia estar em casa, você está buscando. E que Deus te dê força para ir até o final, meu irmão. Porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua posição.